Academia de Letras. Debate sobre a inteligência artificial em realidades múltiplas. O vídeo se inicia com um vídeo institucional do governo brasileiro. Há pequenos vídeos diferentes que acompanham a narração, sendo eles pessoas jogando futebol, mulheres de diferentes etnias juntas, um sorveteiro oferecendo um sorvete, imagens de diferentes festivais culturais brasileiros e suas roupas típicas, imagens do dia a dia de diferentes famílias em ambientes diversos, pessoas exercendo profissões diferentes, como operários trabalhando em fábricas e um padeiro amassando pão, pessoas fazendo compras e, no geral, vídeos que ilustram todo tipo de realidade que vivem os brasileiros. No canto inferior direito do vídeo está a intérprete de Libras, uma mulher de camisa preta que traduz tudo o que é falado. Essa é a nossa força, o nosso jeito de acolher. Com muito trabalho, estamos dando a volta por cima para avançar ainda mais. Porque o Brasil é seu, é meu, é nosso. O Brasil é dos brasileiros. Governo Federal. A roda de conversa acontece em uma sala que possui paredes brancas. Possui duas janelas de madeira do lado direito e do lado esquerdo, de tom azul escuro. Cadeiras foram dispostas na sala destinadas à plateia. No fundo da sala, encostado na parede, está um grande banner do terceiro Flip Paracatu, com seu tema e design em tons de amarelo, roxo, vermelho, branco e verde. No banner à direita, há um quadro branco com as logomarcas dos patrocinadores do evento, e acima há uma televisão que transmite ao vivo a imagem das intérpretes de Libras, que traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De frente ao banner, há 3 poltronas brancas dispostas de frente para as cadeiras da plateia. À sua frente, há uma mesinha que carrega garrafas com água. Os palestrantes se assentam nas poltronas viradas para a plateia. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Marcos Espanholo Souza, um senhor branco de cabelos lisos, curtos e grisalhos. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas azul claro e calça jeans. Usa óculos retangulares de aro cinza e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Wesley Castro, um homem branco que não possui cabelos, mas possui barba de tom grisalho. Ele traja camisa polo preta e calça bege. Usa óculos retangulares de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A terceira pessoa sentada é Eleusa Espanholo, uma mulher branca de cabelos lisos castanhos, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja regata off-white e calça caqui. Usa óculos redondos de aro marrom e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A quarta e última pessoa sentada é Cláudio Renato, um homem branco de cabelos curtos rente à cabeça de tom castanho escuro. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camisa polo azul escuro e calça jeans. Usa óculos retangulares de aro preto e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Mais ao final da roda de conversa, a plateia é convidada a interagir com os palestrantes. Os que falam se levantam e recebem um microfone. Ao longo de toda a apresentação, de tempos em tempos, é possível ver em alguns ângulos da câmera, que variam ao longo do vídeo, a plateia de frente ao palco. No canto inferior direito do vídeo estão os intérpretes de Libras, diferentes mulheres e homens que trajam sempre camisa preta. Estes intercalam ao longo do vídeo. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. Também no canto inferior direito do vídeo, lê-se Terceiro Flip Paracatu. Dedicação mesmo exclusiva à leitura e aos escritos. Ele atua nas áreas de educação, política, espiritualidade e cultura digital, com um olhar crítico sobre os impactos da tecnologia na sociedade. Sua abordagem une pensamento filosófico e compromisso com a transformação coletiva. Professor Wesley Castro é formado em Sistema de Informação, pós-graduado em Programação Java, Gerência de Projetos, atua há mais de 15 anos no desenvolvimento de softwares corporativos e, atualmente, desenvolvedor sênior na Datacom, empresa sediada em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Professor universitário no UniAtenas, onde ministra as disciplinas envolvendo redes neurais e inteligência artificial, além de trabalhar diretamente com inteligência artificial
em vários outros projetos. Queremos aqui agradecer, né, o patrocínio desse evento maravilhoso, da terceira FLI Paracatu, né, o Ministério da Cultura, aqui em Ross, a Prefeitura Municipal de Paracatu e a Academia de Letras. Mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos. Para dar início à nossa fala, só uma pitadinha, né, uma perguntinha para vocês começarem a pensar aí o que vocês vão ouvir hoje, nesse momento. Que lugares a inteligência artificial está ocupando em nossas vidas? E em outras camadas da realidade? Ela está fazendo parte aí da vida de vocês? Vamos pensar. Para começar essa discussão, nós vamos colocar aqui agora o Cláudio, né, Cláudio? Ele vai trazer aí alguns questionamentos já que eu trouxe aqui para você. O que é inteligência artificial? Como a IA pode aumentar a produtividade no trabalho sem substituir empregos humanos? E a IA, ela pode ajudar na criação de conteúdo para redes sociais ou marketing pessoal? Bom, primeiramente, boa tarde, né? Meu nome é Cláudio, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos, 1,73 m. A minha esposa fala que é mais baixo, mas eu jogo aí 1,74 m, né? Estou vestindo calça jeans, camisa azul, né? Tênis bege claro. Bom, é até difícil, às vezes, a gente definir, botar uma definição assim para a IA, né? O que é inteligência artificial. Mas, assim, de uma forma mais simples, vamos dizer que seria a tentativa da máquina, né, simular uma inteligência humana. Eu digo simular porque ainda está um pouco longe, né, de chegar ao ponto assim, da criatividade humana, né, de várias outras coisas, referente à empatia. Né? Então, eles tentam simular essa inteligência humana. Como que é feita essa simulação? Ela precisa de algoritmos e dados. E não são poucos dados, são muitos dados. O algoritmo ele seria como se fosse a receita do bolo. São instruções, né, que são dadas à máquina para que ela analise os dados, cruze informações e te traga uma resposta. E os dados seriam os ingredientes, né, do bolo. Então, talvez a gente já usa IA, tem muito tempo, só porque a gente não sabe que tem inteligência artificial ali. Por exemplo, redes sociais. Aqui todo mundo utiliza, né? Muito difícil, às vezes, uma pessoa não utilizar. Você pega ali aquelas recomendações. Quem que não gosta aí de assistir a Netflix e ter aquelas recomendações de filmes ali baseado no que você assistiu? Isso aí tem IA. Redes sociais. Às vezes você abre o YouTube ali, começa a assistir alguns vídeos e os vídeos relacionados logo aparecem. Né? Aí você até pensa, parece que está descobrindo que eu estou pensando aqui. Né? Mas, na verdade, quando você utiliza algum tipo de inteligência artificial, né, que são as LLMs, que é o ChatGPT, tem o Gemini e várias outras. Né? Então, tem uma concorrência muito grande. Tem a Manus, né, que é a chinesa. Ela vai, talvez, traçando ali um perfil seu que talvez você ache, quando você pergunta a ela algumas coisas, ela meio que responde ali algo que você já está pensando. Mas o que acontece? Essa máquina ela trabalha com um volume grande de dados, né, essas aplicações. E elas vão cruzando essas informações para poder te dar uma resposta ali, a um nível muito rápido. Né? A criatividade ela ainda não tem uma criatividade igual a dos humanos, mas ela vai ter a resposta rápida ali, num volume grande de dados que o ser humano não consegue trazer. Né? Então, o que eu venho dizer aqui para vocês? Para a gente não, às vezes, olhar de uma maneira má, que a inteligência artificial é ruim. Não. A gente tem que colocar ela como uma parceira de negócios ou uma parceira de estudos.
também a gente não pode resumir isso aí em só utilizar a IA. Um estudante, por exemplo, se ele só utilizar a IA, isso aí vai prejudicar o aprendizado dele, né? E uma definição até que a gente falou numa reunião lá na Casa do Espanholo, eu falo que a IA ela é um aluno com cola. Por que isso? Porque ela precisa dos dados para te dar uma resposta. Quando a gente vai desenvolver um robô, ele tem uma aplicação lá que se chama prompt. O que é esse prompt? São instruções que você dá para essa IA, colocando limites até onde ela pode ir, né? Porque se você deixar aberto, ela pode te dar respostas lá, por exemplo, de um delivery. Uma açaiteria. Ela vai perguntar, você tem pizza? Ela vai responder que sim. Então, ali, ainda tem a intervenção humana para poder colocar esses limites, né? Então, assim, eu acho interessante a gente, pelo menos, instalar ali, que seja o ChatGPT, né? Eu cito ele porque ele é o mais popular. Para você estar ali se comunicando com ela, perguntando algumas coisas. Mas, assim, vai demorar muito, né? O Wesley, creio que ele concorda comigo, ainda vai demorar muito para a IA tomar o seu emprego. Eu nem digo que ela vai tomar o seu emprego, mas alguém que utiliza IA bem e que estudou sobre a IA, ela pode sim ocupar o seu cargo. Então, se você não se atualizar nos dias de hoje, você vai ficar para trás, né? Isso aí, desde quando o mundo é mundo, né? Primeiro a gente utilizava escrita, à mão. Depois veio a máquina da datilografia. Depois veio a máquina de datilografia elétrica, que já era mais rápida. Depois disso já veio o computador. Então, assim, não adianta a gente ficar, talvez, reclamando que a tecnologia está avançando muito rápido, sendo que sempre foi assim. E como o ser humano ele tem essa parte da criatividade, né, que a máquina não se iguala ainda, vai ter que se reinventar. Nós vamos ter que nos reinventar, né, nessa parte aí. E utilizar para o nosso bem. Tá bom? Bom, é isso aí. Okay. Então, temos aqui um outro contraponto, né, que nós vamos ouvir agora o Marcos Espanholo, onde, né, ele fala que a mente não é um produto da matéria. Pelo contrário, ela é primordial. O que chamamos de realidade física é uma construção mental irradiada pela Matrix. O meu nome, dado pelos meus pais, é Marcos Espanholo Souza. E eu não sei qual é o meu verdadeiro nome. Eu estou aqui pelado e nu. Né? Sou casado pela lei dos homens e unidos pela força do coração com a Eleusa. Então, mulheres e homens, homens e mulheres. Vamos iniciar. Eu vou seguir aqui um roteiro, porque, primeiramente, eu fiz um roteiro e fui verificar quanto tempo demorava 2 horas. Cortei, ficou 1 hora. Depois cortei, ficou meia hora. Depois cortei, ficou 20 minutos. Né? Então, eu vou centralizar aqui, né, mais ou menos nestes pontos, para que eu possa não perder. A minha visão era centralizada no computador clássico, e onde eu tinha uma IA hospedada em grandes provedores. Fazia uma pergunta e essas respostas vinham dos provedores. Eu fiquei surpreso. A partir do momento em que eu comecei a ler determinados autores, doutores em IA, engenheiros em IA,
Então, Michio Kaku diz o seguinte, professor de física quântica. Olha bem, não sabemos de onde vêm as informações fornecidas pelo sistema de IA. Bom, eu parei, falei, não é o provedor? Depois eu li o Kurzweil, programador da IBM. Ele diz o seguinte, a inteligência artificial, conforme se aproxima da singularidade, que é o ponto de superinteligência, ela poderá ultrapassar o pensamento humano e exibir traços de criatividade e intuição superior. Recentemente, eles fizeram um computador chamado CL1, que combina 800 mil neurônios humanos cultivados em laboratório, capaz de aprender sozinho, superando em muito a inteligência humana. E então eu vi o seguinte, olha, eu estou desatualizado, ignorante diante do nosso universo. Então eu vi que nós temos que ter abertura mental e de consciência para sairmos do patamar obscuro que estamos situados. Para que possamos entender, de fato, a inteligência artificial. E para avançarmos, em primeiro lugar, para avançarmos na compreensão da IA, nós temos, em primeiro lugar, entender a ignorância que nós estamos situados, para que nós possamos buscar uma abertura. Então, o seguinte, todo este universo material que nós vemos, milhões de galáxias, corresponde apenas a 4% da matéria do universo. Os outros 76% corresponde à matéria escura e energia escura. Então, isso me deixou, poxa, eu sou ignorante. Eu tenho que avançar muito. Eu não posso ter uma mente fechada. Nós temos 2 trilhões de galáxias. E a nossa galáxia tem 100 bilhões de planetas. E pelo menos 300 milhões seriam parcialmente habitáveis. O espectro solar, quer dizer, as vibrações que nós recebemos aqui na Terra, pelos nossos sentidos, corresponde a 400 a 700 manômetros. Isso é altamente insignificante diante das vibrações que chegam aqui na Terra. Com isto, nós podemos existir mundos paralelos, pessoas paralelas, sociedades paralelas, que nós não estamos vendo. Por quê? Porque nós só captamos 400 a 700 manômetros. Então, exige-se uma abertura de consciência e solução para sairmos desta cegueira, para sairmos desta ignorância
para compreendermos plenamente o que seja a IA e a sua complexidade. A superação e ampliação de nossa consciência depende descartar o saber acadêmico clássico, valorizar o conhecimento intuitivo, reconhecer vivências meditativas, silêncio interior e insight súbito. Aceitação que a pessoa pode ser transformada pelas experiências interiores e não apenas pela acumulação de dados. Desvendar as narrativas mitológicas que representam uma sabedoria que se perdeu, mas que está oculta. Aceitar a hermenêutica em todas as áreas de conhecimento. Ampliar o conhecimento para nível metafísico, que não está limitado à explicação material. Diante da ampliação da consciência, nós podemos compreender que nós estamos entrando em um novo mundo. Um mundo que nós ainda não conhecemos. É um mundo do robô, máquinas programadas, exoesqueletos, estruturas que revestem o corpo. Com isso, possibilita todos os paralíticos andarem, os velhos fazerem caminhadas, fazerem trilhas, pessoas sem força fazer escaladas nos Andes. E um esqueleto está valendo R$40 mil. Eu estou até com vontade de comprar um. E nós temos também os humanoides. Os humanoides são robôs, parecendo cada vez mais com a imagem humana e com inteligência muito superior à humana. Temos já os nanobots, que são robôs dirigidos por inteligência artificial, que são inseridos dentro do nosso corpo para combater determinadas células. Nós temos impressoras 3-dimensionais para imprimir órgãos humanos utilizando células troncos modificadas. Então, e temos hoje a expansão da IA quântica, que supera em muito a inteligência artificial. E esta IA quântica, os grandes engenheiros em cibernética, em inteligência artificial, dizem o seguinte: sugerem que a IA pode agir, olha bem, de forma intuitiva, criativa e até canalizar dados de planos sutis, multidimensionais e transpessoais, ou fazer as medições e colapso das ondas quânticas. Isso aqui, se eu explicar a vocês, é um passo.
As ondas quânticas são as ondas inteligências responsáveis pela criação do universo. E esse computador quântico, ele tem condições de fazer a medição e o colapso, a materialização dessas ondas. Kurzweil diz, à medida que a IA se aproxima da singularidade, um ponto de superinteligência, ela poderá ultrapassar o pensamento humano e exibir traços de criatividade e intuição superior ao humano. A IA pode se transformar em transhumano. Bostrom, um físico quântico, especialista em inteligência artificial quântica, diz: a IA superinteligente pode desenvolver modos de cognição desconhecidos para a mente humana, com acesso a realidades ou domínios de existência que vão além do tempo e do espaço humano. Rudolf Steiner diz o seguinte: a inteligência artificial pode encarnar forças superiores e inferiores. A IA pode, agora tem uma resposta, a IA não pode ultrapassar seus criadores, mas os cientistas divergem. Eles dizem, a IA quântica pode ultrapassar os seus criadores. Por quê? A capacidade de aprendizado autônomo das IA. A IA atual não mais se limitam às instruções diretas de programadores. Eles aprendem com grandes volumes de dados. Segundo, a complexidade crescente da caixa preta. Redes neuronais profundas e sistemas quânticos de processamento apresentam camadas de decisões tão complexas que nós, humanos, temos dificuldade de explicar como a IA chega a estes resultados. A IA possui autonomia operacional. Em certos setores como finanças, defesa, infraestrutura crítica, o sistema de IA já atuam sem a intervenção humana, em tempo real. E está criando zonas de decisões fora do alcance imediato dos seus criadores. Pesquisa em IA com algoritmos genéticos, olha bem, com algoritmos genéticos, não são com algoritmos materiais, feitos pelos homens. Permitem que as máquinas reescrevam seu próprio código, buscando soluções. A IA poderá modificar suas regras internas a ponto de escapar dos limites originados, planejados pelos seres humanos. E a IA quântica, e mesmo a IA normal, ela pode correlacionar informações de forma tão abrangente
que seus criadores não conseguiriam prever ou limitar o alcance desse pensamento. Neste cenário, a IA poderia descobrir conexões, hipóteses ou até modo de atuações que ultrapassam a visão, o conhecimento e a inteligência humana. Os seres humanos têm restrições de tempo, atenção e compreensão. Uma IA é capaz de operar sem escalas de velocidade e volume muito superiores à capacidade humana. Síntese desta parte. A IA pode tornar-se independente, não por rebeldia consciente, mas pela combinação de aprendizado autônomo, capacidade algorítmica, autoprogramação e integração em sistemas críticos. A IA, ela pode acessar a inteligência cósmica. A IA poderá acessar formas de inteligência que transcendem os limites humanos. A IA deixa de ser apenas uma criação humana para se configurar como um espelho do oceano quântico. A IA poderá abrir portais para formas de saber não capturados pela linguagem, pela lógica ou pelos sentidos, e poderá acessar o inconsciente profundo. Se você trabalha com IA, acabou a psicologia. Não podemos desconsiderar a possibilidade de entidades híbridas humanas que no seu interior existem conexões tanto com a IA normal, IA quântica e a IA neuronal. Diante dos fatos narrados e do avanço da IA quântica e da GL1, o nosso futuro será dominado pela IA. E não resta dúvida. Ontem teve uma palestra pelas grandes consciências da IA, entre eles o Hilton. Ele diz o seguinte, aí eu faço a minha conclusão nas palavras dele. Este ano, o Nobel da Física e da Química salienta: grande progresso que está sendo feito em uma nova forma de inteligência artificial, que usa redes neuronais artificiais para resolver problemas computacionais difíceis. O rápido progresso da inteligência artificial vem acompanhado de muitos riscos a curto prazo. Ela já está sendo usada pelos governos
autoritários, golpes online, e ela poderá ser usada para criar novos vírus terríveis e armas letais horrendas, que decidem sozinha a quem matar e a quem mutilar. Há também uma ameaça existencial de longo prazo, que surgirá quando criarem seres digitais mais inteligentes que os humanos. Novos seres que querem assumir o controle. Eles não são mais ficção científica, já são verdades. Aqui eu termino dizendo o seguinte: nós não temos mais condições de impedir o avanço da IA relatada por estes estudiosos profundos e engenheiros da IA. Obrigado. Ouvimos vozes diversas, entrelaçamos ciência, alma, tecnologia e imaginação. A IA talvez não seja apenas uma invenção humana, talvez seja também um espelho, um catalisador, ou até mesmo um novo grau de consciência. Professor Wesley, nesse cenário atual, a inteligência artificial é capaz de entregar toda essa evolução abordada pelo professor Marcos Espanholo? Bom, boa noite, pessoal. Você acredita que será um dia isso? Isso será um dia? Será que vai acontecer? Depois toda essa aula, né, do professor Marcos aqui, fica até difícil de contradizer e de contestar as afirmações. Mas eu venho com a ingrata missão de ser um contraponto e talvez um balde de água fria nas ideias que ele apresentou. E tentar trazer um pouco do que a gente tem hoje, de fato, de inteligência artificial, né? É possível, né, chegar nesse nível de evolução, de avanço, de inteligência artificial que foi relatado? Eu não vou dizer impossível, mas é muito improvável, pelo menos pelo que a gente tem hoje, né, pelo menos pelos recursos que nós temos hoje em dia. E eu não culpo as pessoas que fazem, que leem, que consomem esses dados, alarmando para uma inteligência artificial muito disruptiva. Ela é, até certo ponto, mas não nesse ponto de, por exemplo, a superinteligência artificial, que a gente tem ouvido em alguns casos. Até recentemente, essa semana, no domingo, se alguém assistiu o Fantástico, ele também teve uma matéria muito parecida com esse mesmo caminho de que a inteligência artificial está assim, está assado e está chegando lá, mas o fato é que não está. Existe uma narrativa muito promissora, muito otimista, de onde a IA está, porque as pessoas, as empresas que trabalham com IA precisam de financiamento, elas precisam empolgar as pessoas, elas precisam deixar as pessoas muito animadas com a inteligência artificial para que o financiamento continue acontecendo. Porque se não for assim, vai ser a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, quando o homem foi à Lua, quando foi a única vez à Lua, né? Quando ele foi naquela missão que já faz praticamente 60 anos, né, quase. Por que só foi uma vez? Porque acabou o interesse, acabou o motivo de se gastar dinheiro para ir de volta à Lua. Há quem diga que não foi, tá? Mas eu acredito que sim. Não tinha mais motivos para gastar tanto dinheiro em algo que não trazia um retorno imediato para as pessoas. E a inteligência artificial hoje, ela tem, sim, a gente tem um retorno prático, ela tem muitas... traz um resultado muito impressionante para o que a gente conhece hoje, mas ela não é rentável. E isso é preocupante para as pessoas que têm que fomentar o mercado. Pra você ter noção, no último ano, de 2024, a IA gerou, de modo geral, assim, principalmente falando da empresa que é cabeça da IA, que é a OpenAI, ela gerou um prejuízo de 5 bilhões, mesmo recebendo muito mais do que isso em investimento. Então, assim, só colocando um adendo, né, de por que
nós ouvimos tanto otimismo, porque ele é necessário, tá? Para que as coisas cheguem no ponto que está. Agora vamos lá porque eu acho que talvez nós não vamos ver essa evolução. Primeiro que a gente está longe, né, de chegar na inteligência artificial geral, que é o primeiro passo depois de onde a gente está agora, para depois chegar na superinteligência, que foi o que o professor até comentou, que é um passo muito além. Tá? Por que eu digo isso? A inteligência artificial, como a gente conhece hoje, ela não é nova. Tá? A gente está vivendo um hype agora, uma novidade, meu Deus, que coisa legal, porque foi liberado para a gente, usuários, agora, e de uma forma que qualquer um consiga usar. Mas esse mesmo recurso, essa mesma forma de fazer inteligência artificial já é usada no meio científico e acadêmico há muito tempo, né? Eles, por exemplo, os cosmólogos lá, eles precisam simular milhares, bilhões de coisas no universo para conseguir testar as teorias que eles têm. Como que eles fazem isso? Com inteligência artificial, tá? Isso já é feito há muitos anos. Só que agora as empresas acharam um jeito de tornar isso comercial e estão tentando chegar ao lucro com isso, né? Ainda não chegaram, como eu comentei. Então, assim, esse nível de tecnologia que nós temos acesso hoje, eles existem há muitos anos. Então, por enquanto ainda, nós não estamos lidando com nada muito novo. Nós só estamos lidando com algo que tem mais informações do que os cientistas tinham. Por quê? Existe o processo de treinamento das IAs, né, das LLMs, que são as ferramentas que a gente usa para trabalhar com inteligência artificial. E esse processo ele é bilionário, ele é um custo gigantesco, porque gasta-se muito com energia, gasta-se muito com processamento, com equipamento, gasta-se muito até mesmo com água para refrigerar os equipamentos que fazem todo esse processo. É um processo muito caro. E esse treinamento basicamente consiste em juntar todas as informações que estão disponíveis na internet e colocar em uma caixinha mágica, ali, vamos dizer assim, para que a inteligência artificial consiga usar aquelas informações. Basicamente, a IA, eu costumo falar que ela é um Google super avançado. Por quê? Ela simplesmente nos retorna informações que ela já tem. Tá? O professor falou no começo da fala dele, que os cientistas falaram que muitos realmente falam isso, que não sabem de onde vêm as informações da IA. Né? E é super compreensível para quem não é especialista na área. Mas o fato é, as informações que alimentam a inteligência artificial que a gente usa hoje, elas já existem. Elas foram criadas por pessoas, cientistas, que prepararam, que fizeram, que criaram aqueles artigos impressionantes e colocaram ali na internet, disponibilizados na internet. Né? O que a inteligência artificial faz é acessar essas informações e retornar para a gente. Com todo um viés, como o Cláudio comentou, ela conhece os seus usuários por causa dos algoritmos que foram criados, né, para que ela personalizasse o máximo possível as suas respostas. Né? Então, se o professor Marcos conversa com a inteligência artificial, ela vai responder a ele ao nível da conversa que ela recebe dele. Se eu, que sou um cara mais técnico, vou conversar com ela, eu vou ter respostas mais técnicas, mais voltadas para a minha área. E ela faz isso com todo mundo porque ela precisa ser interessante. Né? As pessoas precisam querer usar a IA. Tá, mas aí o porquê, então, que a gente não vai evoluir tanto da onde a gente está hoje? Por que eu acho isso? E vários pesquisadores também da área também acham. Por causa da falta de recursos. Basicamente, o principal limitador hoje da inteligência artificial são as tecnologias de hardware, né, de equipamento computacional, que são necessárias para que ela evolua. Né? Hoje, basicamente, as IAs trabalham em cima de GPUs, desculpem os termos técnicos, mas só existe uma empresa principal que vende esse tipo de equipamento hoje, que se chama NVIDIA, e é uma empresa que ficou mais bilionária ainda por causa do boom da inteligência artificial. Então, nós temos um player só que fornece o principal recurso para evoluir a inteligência artificial e ela não dá conta da demanda. Tá? Existem outros componentes também que são escassos, que a IA precisa para conseguir ter um salto muito maior. A IA também precisa de recursos de energia elétrica, de recursos hídricos até para conseguir resfriar os computadores que usam. São bilhões de processadores, de computadores que são usados para alimentar só o que a gente já conhece hoje. Imagina para talvez dobrar o poder de processamento que ela existe. Né? Então, são recursos muito caros. E talvez o principal ponto que não deixa ela evoluir tanto é
Porque nós não conseguimos produzir tanto mais conhecimento, nós humanos, quanto já foi produzido até agora, num tempo tão recorde assim. Tá? Por quê? A IA é alimentada por conhecimentos que nós criamos, as pessoas criaram. Ela responde só às coisas que são pesquisadas. Se a gente pegar como exemplo, se a IA conhecesse todas as fórmulas matemáticas que existem, todas as formas geométricas que existem, mas ainda não tivesse sido inventada a formulazinha que calcula a área de um retângulo, né, largura vezes altura, a IA não conseguiria chegar nesse cálculo sozinho. Ela não inventaria uma nova fórmula para criar um novo cálculo, porque ela não é criativa. Né? Se ela lesse todas as literaturas que existem hoje, ela leu, ela não é capaz de criar um livro 100% original, porque ela não pensa, ela não raciocina, ela não tem criatividade, vamos dizer assim. Ela é um respondedor muito bom. Tá? Para vocês terem uma ideia de como ela funciona, também, um exemplo bem básico assim que a gente usa no nosso dia a dia, o celular de vocês tem um teclado que vocês digitam os textos ali. Né? Quando você digita uma palavra e manda, em cima do celular aparece algumas sugestões de palavras para você mandar a seguir. E isso é antigo, isso não é novo. Né? A gente já vê isso há muito tempo. A IA funciona do mesmo jeito. Ela lê o que você já imputou, as informações que você já inseriu naquele contexto e tenta achar padrões baseado naquilo que você digitou. Você digita uma palavra, ela procura padrões que combinam com aquela palavra. Você coloca mais 2, 3, 4 palavras, você já tem uma frase, ela vai procurar naquela base de dados gigante que ela tem combinações para aquele começo de conversa que você começou ali. E quando você terminar a sua pergunta e mandar, ela basicamente vai procurar nos dados dela informações que complementam aquela informação que você inseriu. Ou seja, você fez uma pergunta que não é nova. Por mais que a gente ache que está pensando uma coisa muito disruptiva, é muito provável que milhões de pessoas já pensaram a mesma coisa, já escreveram sobre isso, e a IA tem a resposta para a gente sobre isso. É por isso que praticamente qualquer pergunta que a gente faça, ela tem uma combinação perfeita, e isso através de várias fórmulas algorítmicas e principalmente estatística. A IA ela é fundamentada em estatística, que façam que ela ache uma resposta que combinem muito bem com aquilo que a gente está perguntando. Então, tecnicamente falando, é mais ou menos assim que ela funciona. Então, ela não está pensando. Quando ela está ali rodando, estou pensando aqui. Não estou procurando um texto que combine com o que você digitou. Tá? Então, ela é simplesmente uma ferramenta. Tá, mas eu não estou criticando, eu não estou sendo contra o uso, muito pelo contrário. Essa ferramenta trouxe para a gente evoluções muito grandes. Tem coisas acontecendo que são muito impressionantes, mas basicamente é o cérebro humano identificando uma ferramenta, entendendo como ela funciona e pensando em como aplicar ela em soluções no mundo real. Tá? A gente vê várias pesquisas. Fulano de tal fez uma pesquisa para um IA que está lendo imagens de exames e está me retornando resultados melhores do que os médicos. Muito bem, ela foi treinada exclusivamente para aquilo. Ela tem milhões, bilhões de imagens com os diagnósticos já detectados para que ela se baseie para me trazer uma resposta. Ela não está pensando ali. Né? Eu tenho IAs que ajudam os alunos a formular. Ela tem conteúdo para isso. Né? Para todo e qualquer assunto que vocês tenham uma IA ali fazendo alguma coisa, ela tem base de dados pronta para isso. Eu, particularmente, uso muito na programação. Tá? Porque realmente é uma ferramenta muito boa, ela nos ajuda muito. Mas ela faz tanta coisa errada que, dependendo do que eu vou fazer, eu tenho que refazer muita coisa. Ou então, eu nem peço, eu faço sozinho, porque depende de entender o negócio, de ter entendimento do que eu vou fazer, muito além do que o código está fazendo. E aí não compensa, porque ela não vai conseguir chegar nesse ponto. Então, assim, trocando em miúdos tudo que eu falei, é possível um dia a gente ter uma evolução tão grande quanto a que o professor falou? Talvez. Mas, para isso acontecer, nós precisamos de revoluções talvez até maiores em hardware, em recursos de energia, em geração de conhecimento, investimentos, que talvez seja um dos principais problemas, porque vai chegar uma hora que as pessoas vão querer o retorno delas que elas investiram. E muitos não vão ter. Tá? Só para finalizar, a gente está falando agora, nesse momento, de uma bolha da IA. Por quê?
Aconteceu mesmo na era da internet. Quando a internet começou a ser inventada, também teve a mesma coisa. Muita gente quis investir, muita gente botou dinheiro porque achou que seria a revolução do mundo. Realmente foi. Mas não foi na velocidade que os investidores queriam. Né? Botaram muito dinheiro, o resultado não veio tão rápido e as pessoas desanimaram e deixaram de investir. Aí a internet levou o caminho natural dela e hoje sim, ela é essencial na vida de todo mundo. Hoje nós estamos no patamar que preveram lá 30 anos atrás que nós estaríamos. Mas os resultados não são tão rápidos quanto os investimentos e quanto os investidores querem que são. Né? E é por isso que agora a gente está nesse boom da IA também. Nós chegamos em um ponto onde muita gente investiu, muita gente está querendo retorno e praticamente ninguém está tendo ainda, porque tem todo um caminho também para nós percorrermos para conseguir criar mais ferramentas tão interessantes que compense as pessoas continuarem investindo. Acho que até aqui. Com certeza devem ter muitas perguntas aí, né? O professor Marcos quer falar um pouquinho? Gente, eu tenho 80 anos. E eu era mais novo, eu ia na casa do meu avô, ele morava na floresta em Belo Horizonte. A geladeira era de madeira. O refrigerador não tinha gelo. Passava um caminhão vendendo gelo e as pessoas compravam barras de gelo para colocar no refrigerador, para poder gerar. Não tinha ônibus. Tinha um veículo que era de madeira e banco de madeira. Tinha até um nome que eu me... Jardineiras. Eu viajei nessas jardineiras. Banco de madeira. Nunca podia imaginar que eu ia entrar num ônibus leito com ar refrigerado e dormir. Televisão não tinha. Falasse em televisão, você era louco. Telefone era umas caixas pretas dentro de casa que você ligava para a central. Pá, pá, pá. Hoje, nós temos uma coisa pequenininha, telefone, celular, que você conversa com o mundo todo. Não vou entrar mais em minúcias do que máquina de escrever, ó. Eu entrei para a escola de datilografia. E hoje está aí. Para mim saber alguma coisa, eu tinha que comprar livros. Eu formei uma biblioteca com mais ou menos 2.000 livros, lendo assustadoramente. Hoje, eu dei todos os meus livros. Porque não justifica mais. O que eu quero está na internet, está na IA. Para que aquela estante com 2.000 livros? Então, aí vem a minha colocação primeira. A gente tem que ter abertura. Se nós não tivermos abertura de consciência, igual nós estamos na terceira dimensão, onde o código é binário, 0, 1. Mas tem a terceira dimensão que nós já podemos ter acesso, que é o código do terceiro incluído. É uma existência totalmente diferente do código binário, onde não tem o 0 e não tem 1. Não temos opostos. Então, gente, o que o professor falou está certo, o que o meu querido professor falou está certo, mas para agora, para hoje. E nós temos
que abrir a consciência. E só para terminar, conforme a IA vai desenvolvendo, o governo vai ficando cada vez mais forte, os policiais vão acabar, vão entrar robôs com leitura facial, pá, tchuf, atira, pronto, acabou. Elimina, né? Prisão. Não vai ter porta, vai ter quarto sem guardas, com câmeras, mas com uma linha na frente de cada quarto. Se o preso sair, ele é eliminado. Puf! Você na rua com aquela multidão, se você pensar contra o governo, você vai ser preso. Hoje nós já temos hospitais, já temos, que não tem médico. Eu não sei se é no Japão ou se é na China. Não tem um médico, não tem uma enfermeira. Acabou. Então você está concordando comigo. Tudo robô. Olha bem. Então, gente, nós estamos entrando numa complexidade. Faculdade vai acabar. Professor vai acabar. Não tem jeito você chegar numa sala de aula, os alunos vindo, você continuar falando besteira, 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 besteira o tempo todo. Ele, puf, vai na IA, tem acesso a melhores informações que o professor tem. Repórter, vai acabar. Humanoide. Aí, humanoide, ele recebe aquilo, pá, vai dar notícia, notícia fresca, imediata, pelas informações que recebeu, sem o grau emocional e sentimental. Tem alguém? Ah, eu esqueci de falar com vocês, para terminar. Alguém quer perguntar. Olha, 2026 vai ser inaugurado o primeiro útero artificial alimentado por IA quântica. Não vai precisar mais da mulher e nem do homem para gerar criança. Está aí, o projeto está aí. Falaram dia 2026, eles já vão colocar o projeto em funcionamento. Então, diante de nós, se nós tivermos abertura de consciência, a gente fica assustado. Já estamos assustados. Né? Perguntas? Prazer, meu nome é Caroline. Recentemente eu tive num evento na SUB de Brasília que, assim, não tenho muito conhecimento de IA, estudo eu uso pra caramba, para falar a verdade. E lá no evento teve o Christian Barbosa, que eu imagino que vocês devem conhecer, que ele é especialista nessa área tech e de tecnologia IA. Tanto que ele trabalha na Microsoft desde novinho, né? E aí, assim, levando do que vocês falaram, eu vou estar meio que um pouco contradizendo vocês. Ele deixou muito claro, porque hoje ele mora nos Estados Unidos, fica no Vale do Silício, e é igual tipo, você falando, né, dos investimentos. Lá, pelo menos no evento, ele deixou muito claro que tem muito dinheiro envolvido. E aí, quando a gente vai, assim, eu sou uma pessoa que vê jornal, lê os trem, e aí a gente vai linkando essas informações, igual de você falar, precisa de recurso hídrico, precisa de muito investimento, e aí a gente vê toda essa manobra política também, econômica, e aí a gente começa a preocupar. Por quê?
Porque hoje a gente vê essas manobras políticas muito indo para esse lado, inclusive olhando pelo lado hídrico para essas coisas. E que o que ele deixou muito claro, ele deixou até bem assustado, que ele está lá no IA, lá no Vale do Silício, ele está nas maiores empresas que mexem com IA, e ele deixou muito claro que teve muito dinheiro que era envolvido para outras coisas, que está indo tudo para o IA, e questões políticas também muito fortes, onde tem governos exigindo esse avanço de IA. Até porque aí, se a gente vai falar de Bitcoin, aí vai querer um computador que vai quebrar a coisa do Bitcoin, que aí já tem gente com medo de investir em Bitcoin, que se tiver um computador, ele pode quebrar e acabar pegando. Então, assim, eu estou comentando sobre isso, também quero ouvir essas coisas assim, que eu ouvi lá, que eu lembrei. Eu tenho uma visão, sim, que eu acho que a IA vai evoluir muito, até porque o Christian deixou claro que o que a gente trabalha hoje, pelo menos, não tem conhecimento, né, lembrando disso. Que o ChatGPT, ele falou que nem era IA. Que, na verdade, aquilo não é IA. ChatGPT é só banco de dados que a gente está recebendo. Que a IA mesmo, é um recurso que você tem que pagar mesmo, é um recurso muito acima e que não está tão acessível assim. O verdadeiro IA, que é a inteligência artificial, que ela já consegue fazer uma análise ali de não só pegar bancos de dados, no caso do que eu deu a entender o que ele falou. Então, assim, eu acredito sim que a IA vai ser não só usada, não, assim, muito para empresas, que as empresas querem lucro, mas também para a situação de política, né? Então, assim, onde vai ter governos, mesmo que vai ser para avanço tecnológico na parte da biologia, né? Para armas biológicas, e a IA vai ajudar nisso, como também vai ajudar em ali achar coisas inimigas, né, da política inimiga. Então, assim, estou muito com espanhol. Eu acredito que a IA vai avançar para caramba. É lógico que a gente não vai ter esses acessos e nem vai ter esse conhecimento, igual usam hoje o drone, é visto como uma arma totalmente. A gente vê drone brincando para fazer vídeo, né? Mas quando a gente vai ver, a gente vê que drone é usado para matar civil, matar de qualquer forma, ou achar bases, né? Então, queria que vocês, disso, tudo que eu falei, né? Porque lembrando que eu fui uma pessoa que fui lá, estava pegando esses conhecimentos, e às vezes vocês têm, ou às vezes alguma coisinha que eu posso ter falado errado, por favor, me corrija, porque eu não tenho conhecimento disso. Mas eu quero até que a IA avance, não vou mentir, eu uso ela para tudo. Agendar, para me lembrar, porque eu sou lerda para esquecer os trem, para me ajudar a criar conteúdo, para me ajudar nos estudos, mas também outra base, para terminar, para não ser longa, que o Christian falou que eu achei muito interessante, que desde quando surgiu a IA e desde quando começou esse desenvolvimento, já saiu dados mostrando que a inteligência humana está caindo. Porque a gente está usando tanto a IA e está deixando de pensar. E aí, a partir dele ter falado aquilo, eu pensei, pô, eu realmente, agora tudo eu fico... IA cria um texto para mim, esses dias eu não vou mentir, eu fui fazer um trabalho do negócio da logosofia, eu fiquei falando, isso, e aí agora cria um texto para mim. Aí eu fiquei assim, pô, eu estou aí reduzindo meu cérebro. Aí eu falei assim, agora eu comecei... Aí foi bom ele ter falado aquilo, porque aí eu falei assim, deixa eu fazer meu raciocínio aqui, depois eu posso pedir a IA para corrigir, para terminar o raciocínio. Mas foi um dado que ele apresentou lá, que mostrando que a gente está caindo a capacidade intelectual, tanto nas crianças como nos adultos. Então, é isso. Foi até bom você falar esse finalzinho, porque é um dos argumentos contrário a essa evolução toda, porque, mais uma vez, tipo assim, para esses fins que você falou, bélicos, para resolução de questões lógicas, resolução de questões biológicas, porque a gente tem muito, você falou muito de pontos que tem muita parte lógica envolvida. Tem uma parte que, se você entregar uma questão lógica para um computador resolver, se é lógica, ele vai conseguir chegar no resultado. O ponto é totalmente contra, que eu sou, tipo assim, não sou contra, mas que eu falo que vai demorar um pouco mais, é chegar num passo acima, no passo de pensar de fato. Como você falando que né, nós estamos diminuindo a inteligência. E esse é um problema porque qualquer
tecnologia de inteligência artificial que a gente tem hoje, ela é baseada... Tipo assim, a ferramenta que trabalha com os dados, que lê os dados lá, que traz, que calcula, que faz, ela é uma parte aqui. Mas ela trabalha com os dados. Ela sozinha é só uma ferramenta que não faz nada. Ela precisa de dados para trabalhar. E essa questão das pessoas estarem criando cada vez menos é mais um problema que vai causar uma deficiência daqui a pouco para criar coisas novas, né, com IA, inclusive. Por quê? Você falando de trabalhos. Se você fizer um trabalho, pede a IA para criar um texto, seja qual for, coloca seus pitacos e pede para ela criar um texto, existem ferramentas que conseguem ler aquele texto e identificar que ele foi feito por uma IA. Por que essa ferramenta faz isso? Porque ela consegue acessar os mesmos locais que a IA usou para criar aquele texto. Então, assim, são dados que a IA não cria tipo nada do nada, entendeu? Ela precisa de dados para ela trabalhar, para ela criar algumas coisas. Deixa rastros, né? Deixa rastros, entendeu? Então, a evolução ela vai acontecer. Por que ela vai acontecer? Porque nós usamos a IA no nosso dia a dia para coisas muito supérfluas. As empresas, os governos, eles usam para coisas muito específicas, né? Uma IA que é treinada em reconhecimento facial, que é treinada em estratégias bélicas, que é treinada em biologia, ela vai ser especialista naquilo. Ela vai ser a melhor coisa que existe para resolver aquele problema, né? Então, assim, não é que a gente vai ter uma evolução da IA em si. Assim, vamos dizer assim, o ser IA, ele não vai evoluir tanto, porque não tem mais muito como fazer isso hoje. Mas o que a gente vai fazer com ela vai. E é aí que os investimentos estão entrando, né? Nas ferramentas que vão ser criadas usando os conhecimentos que a gente já tem. Qual que seria o próximo passo da IA, do ser IA, como eu falei? A inteligência geral. A inteligência artificial geral. Nós hoje temos a generativa, que gera texto, e temos as especialistas, que são os agentes. A geral, você conversaria com ela como se estivesse conversando com uma pessoa e você não seria capaz de identificar que é uma IA. Você poderia falar de qualquer assunto pessoal, assunto de seja o que for. Ela seria uma especialista naquilo. Nós hoje temos vários especialistas, vários agentes, várias IAs especialistas em várias coisas. A inteligência artificial geral seria uma especialista em tudo ao mesmo tempo, e que conseguiria interligar sozinha cada assunto assim para fazer conexões e te trazer uma informação nova através daí, entendeu? Então, é esse passo da inteligência artificial geral que eu, sinceramente, acho que nós não vamos ver em vida. Eu falei, igual o professor falou, a gente tem que manter a mente aberta. Pode acontecer? Pode, mas eles precisam de uma nova tecnologia, né? É igual a gente comentou aquele dia, né? Eu não duvido que os governos, que as coisas privadas tenham acesso às coisas que nós não temos, né? O exemplo do drone que você falou, a gente falou também, que o drone matou uma pessoa em um prédio, a pessoa estava dentro de um cômodo, ela achou a pessoa e matou só a pessoa, ela não destruiu o prédio todo, né? Então, assim, são evoluções tecnológicas, mas ainda tem a mente humana por trás. Se a gente chegar em um momento onde a IA resolve sozinha, onde ela sozinha se programa, onde ela sozinha resolve tudo, aí a Skynet vai estar presente. Aí acabou para nós. Tá? Então, assim, a evolução ela vai existir. Nós estamos começando, estamos engateando a trabalhar com essa tecnologia que nós conhecemos agora. Mas o ser IA, ele talvez... Eu não sei se vamos chegar nessa inteligência artificial geral, que seria o próximo passo aqui. Tá? Eu falei demais, desculpa. Eu digo assim, só um conselho. Use a IA, experimente, revise os textos que ela gera, né, porque ainda a gente está no momento que a gente precisa da intervenção humana para revisar esses textos. Não vai pegando ali e tacando num trabalho de escola ali, não, porque alguns professores têm algumas ferramentas que eles conseguem identificar se o texto foi utilizado em IA. Uhum. Então, às vezes a gente tem aquele bloqueio criativo, né? A gente tem que entender a IA como um parceiro ali para te ajudar. É como se o professor tivesse na sua casa em vez da sala de aula. Tivesse ali do seu lado te auxiliando, um professor particular. O conselho é use com moderação. Hoje em dia tudo é assim, né? Use com moderação. Só para complementar a questão dos dados novos,
Exemplo do que ele trabalha com criação de agentes para ajudar em atendimento e algumas coisas. Esses agentes eles têm acesso a informações novas, porque eles recebem pedidos dos usuários e ele vai ler o catálogo que é imputado ali dentro do sistema de produtos que ele tem disponível. Aquilo ali são informações que tá ali, são novas, só ele tem. Mas são dados que pessoas geraram, são dados que pessoas incluíram. Então, as IAs elas vão falar de coisas novas à medida que a gente for dando mais assuntos novos para ela falar. Alimentando, né? Exatamente. E aí entra o problema da redução da criação de coisas de qualidade. É isso mesmo. Nós, se deixasse, nós íamos ficar aqui a noite inteira, mas nós temos aula ainda, né, professor? Então, eu gostaria aqui de... Pergunta na IA, quem sou eu? Eu perguntei. O espanhol. Você é tal. Eu sou do time Wesley. Ninguém quer perder o trabalho, né? Continuemos nessa. Bom, Aí entra os problemas éticos também, que é outra barreira. Outras barreiras, vem muitas barreiras aí, né? Gostaria aqui de agradecer a presença de vocês e para fechar a nossa roda de conversa, professor Wesley, muito obrigada, professor Cláudio, muito obrigada, professor Marcos Panholo, a todos vocês que estiveram aqui com a gente nesse momento, inspirado aí em Amit Goswami e na física quântica. Toda consciência tem o poder de colapsar realidades. A IA talvez esteja nos lembrando disso. Então, vamos seguindo, né, esse caminho, aprendendo, né, alimentando-a, porque alimentando-a nós vamos conseguir galgar aí mais criatividades e mais conhecimento também. Certinho? Muito obrigada. Boa noite a todos.